Olá a todos vocês, uma boa tarde. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo. É um vídeo um pouco diferenciado, concernente à questão dos desigrejados, né? Quem são os desigrejados? Algumas pessoas hoje não frequentam mais a igreja, ou um templo. E algumas pessoas que frequentam acabam dizendo que aqueles que não frequentam um templo são os famosos desigrejados. E eu separei algumas questões aqui para poder falar e expressar. Uma boa tarde aí para Joyce Roque Dias. A minha parte introdutória eu coloco da seguinte forma. É comum ouvir da boca de um fanático religioso, não vou colocar desta forma, de um fanático religioso, sobre aqueles que não estão dentro ou frequentando uma igreja, entre parênteses, templo, estão desviados. Aí diz que a pessoa está desviada porque ela não está mais na igreja. Só que os fanáticos religiosos, eles colocam os desigrejados fora de um templo, tá? Porque algumas pessoas não sabem qual o significado de igreja. Lógico, não estudaram, são pessoas leigas, não sabem o que significa igreja. Para algumas pessoas, igreja é você até o templo, lá na placa, lá, Assembleia de Deus, isso é igreja, adventista, presbiteriana, metodista. Então as pessoas acreditam que não tem. Cuja placa tem um nome, tem um CNPJ, então essa é a igreja. Não, isso é uma instituição, isso não é igreja, tá? É uma instituição, não é igreja. Então, se não sabe, então procure saber, né? Tem um CNPJ lá. Se tem um CNPJ, não é igreja, é uma instituição. Belezinha? É uma pessoa jurídica. Deixou de ser igreja, né? Vou explicar o que é igreja aqui para as pessoas entenderem, porque os leigos não sabem disso, né? Então, vou continuar aqui o raciocínio. Estão desviados. Mas desviados do que e de quem? Se as pessoas que são desigrejadas, né? Os desigrejados, eles estão, os fanáticos religiosos argumentam que eles estão desviados. Aí minha pergunta, mas desviados do quê e de quem? Ah, professor, do quê? Estão desviados da Santa Ceia, né? Estão desviados das orações, estão desviados do dízimo, das ofertas, da campanha, dos congressos, da escola bíblica dominical. Eles estão desviados disso tudo, professor. E de quem? Estão desviados de quem? São das pessoas, são do nosso apóstolo, do nosso bispo, do nosso reverendo, do nosso pastor, da irmã do ciclo de oração, do irmão que é o líder dos jovens, do grupo das irmãs, do grupo dos varões, e assim sucessivamente. Então, a pessoa que não frequenta mais uma igreja é uma pessoa desviada disso tudo. Bom, é o que argumento. Agora, quem são os desigrejados? São os odiados pelos igrejados. São aqueles que vivem na igreja. Diz assim, ó, também para você, religioso, que frequenta templo, tome cuidado, diz assim, ó, Mateus 5:44. Amai a vossos inimigos. Só que não está falando para eu, desigrejado, amar você, não. Não, ao contrário. Você que é igrejado, você que frequenta um templo cristão, você não pode me odiar. Tem um monte de crente aí me odiando, né? Faz até... Bom, não vou nem expor aqui. Diz aqui que você tem que amar os vossos inimigos. Então, eu sou o desigrejado. Então, eu sou inimigo dos igrejados. Eu não frequento o templo. Lógico, eu sou inimigo para aqueles que frequentam o templo. Só que a sua Bíblia está dizendo que amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Você tem que me bendizer. Enquanto eu te amaldiçoo, você tem que me bendizer. Você não pode me amaldiçoar, não. Viu você que frequenta templo evangélico, templo católico, viu crente religioso fanático? Se você segue a Bíblia, você tem que me abençoar. Não pode me amaldiçoar, não. Igual um apóstolo vagabundo aí amaldiçoando a vida das pessoas. Tá aí nas mídias aí, amaldiçoando. Igual um outro aí que amaldiçoou também. Não vou nem falar o nome. Tem um monte de líderes aí na mídia amaldiçoando pessoas. Aí eu pergunto, que raio de vagabundo de crentes são esses? Que raio de pastores picaretas são esses? Apóstolos salafrários são esses? Que amaldiçoam
Ou seja, a Bíblia deles, esses que vivem dentro do templo, agora vocês vão saber por que eles estão no templo, porque eles usam a Bíblia apenas para manipular, para arrancar o dinheiro do povo, das pessoas. Só que eles são totalmente contra aquilo mesmo que eles pregam. Aí diz que estão sendo perseguidos pelos inimigos, seres humanos, como eu. Né? Aí eles amaldiçoam minha vida. Mas está escrito aqui ao contrário. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Dá para entender um negócio desse? Então, quem são os desigrejados? São os odiados pelos igrejados. Eu sou odiado por aqueles que frequentam o templo, aqueles que tomam ceia, aqueles que são batizados, aqueles que falam língua estranha, aqueles que dão dízimo, aqueles que dão ofertas, aqueles que visitam campanhas. Eu sou tudo. E as pessoas me amaldiçoando. Agora, eu vou te amaldiçoar. Eu vou te odiar porque eu sou desigrejado. Agora, você que frequenta templo, você não pode fazer isso, porque a tua Bíblia lá, o teu Jesus disse que você não pode fazer isso. Viu, seu vagabundo? Seu canalha? Seu apóstolo salafrário? Que amaldiçoa a vida das pessoas? Você, pastor, que está roubando os membros da tua igreja? Ladrão, vagabundo, sem vergonha, pilantra, que come as irmãzinhas da igreja. Que dá uma de santão. De santo não tem nada, gente. Então, tome cuidado. Você que vive dentro de um templo. Tome cuidado. Por isso que eu preferi ser um desigrejado. E tem mais. Sabe por que algumas pessoas não debatem comigo? Porque falam assim, não, para debater com o professor, primeiro tem que saber de qual denominação ele pertence, qual igreja ele é. Tanto que eu não frequento o templo desde 2009, assiduamente, mas de vez em quando prestigio alguns amigos meus, pastores. E aí eu participei do Vejam Só lá do Heber Cocarelli, e esse ano me ligaram. Esse ano me ligaram novamente. Quando perguntaram qual igreja o professor é membro, eu falei, nenhuma. Pronto, cancelado, não me convidaram mais não. Olha a que ponto chega a mente idiota desse povo. Ó, o QI desse tamanhozinho. Então, tome cuidado, você que frequenta o templo. Olhe para a sua vida. Se você não estiver aqui em Mateus 5,44, não vou nem ler o resto do versículo aqui. Mas aqui já está bem claro aqui. Tome cuidado. Tá? Então, vocês não podem me amaldiçoar, vocês não podem me ter, vocês não podem nada. Amar os vossos, você tem que me amar. Você tem que bem dizer a minha pessoa. Você tem que fazer o bem para mim quando eu lhe odeio. E você tem que orar por mim quando eu lhe maltrato e quando eu lhe persigo. Você tem que fazer essas 4 coisas. Me amar, bem dizer, orar por mim. 3 coisas. Vamos lá. Amar, bem dizer, fazer bem, orar. Está aqui. 4 coisas que o verdadeiro igrejado. 4, ó, dá até uma pregação isso, coisa maravilhosa, hein? 4 questões ou 4 fases que o verdadeiro igrejado, o verdadeiro cristão, o verdadeiro frequentador de templo tem que fazer com o desigrejado. O que ele tem que fazer? Essas 4 coisas. Quais são? Amar, bem dizer, fazer bem e orar. Se você não faz essas 4 coisas, você que é evangélico, católico, raio que o pata, não fazer isso por mim, então, meu amigo, você vai para a boca da onça. Você é um crente salafrário, vagabundo, o evangelho católico picareta, um sem negócio, pior do que um desigrejado. Tá vendo quem são os desigrejados agora? São aqueles que são favorecidos. E vocês que são igrejados, que frequentam o templo, tem que fazer isso. Porque se não fizer, é pior do que nós, que não frequentemos templos, essa carniça podre, que é só para ludibriar e roubar os incautos. Um abraço a todos vocês. Até a próxima. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo e se prepare, que daqui para frente vem mais chumbo grosso aí. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.